Bom, gente, boa noite. Eu sou o Felipe, estagiário. A gente vai fazer uma questão aqui para poder ajudar vocês aí a estarem desenvolvendo a atividade assíncrona. É uma questão sobre função afim, muito parecida com as questões que estão lá na atividade. Aí alguns de vocês apresentaram algumas dificuldades, então a gente vai estar resolvendo aqui essa questão para tentar ajudar de alguma forma. Em determinada cidade, o valor da bandeirada em uma corrida de táxi é 4,50 na bandeira 1 e o valor do quilômetro percorrido é 2,75. Qual é o preço de uma corrida de 6 km na bandeira 1 e de uma corrida de 10 km? Ou seja, ele quer saber o valor total que você pagaria ao taxista para fazer uma corrida de 6 km nessa bandeira. E o valor que você pagaria ao taxista para fazer uma corrida de 10 km também nessa bandeira. B. Escreva no caderno a lei de formação de uma função P dos reais positivos nos reais positivos. O que é isso? Aqui é o nosso domínio, nosso conta domínio, que é a nossa imagem. Ele está definido em todos os positivos. O nosso x é positivo, basicamente, e o nosso y é positivo. Bom, essa é a nossa função P. Para determinar o preço de uma corrida de táxi nessa cidade na bandeira 1, de acordo com a quantidade Q de quilômetros percorridos. Ou seja, ele quer aqui aquela formulazinha que a professora Heloísa ensinou para vocês, aquela fórmula que está sempre presente nas funções afim, que a gente vai percebendo. Bom, então vamos lá. Aqui a questão, basicamente. Primeira coisa que a gente tem que reconhecer, tem que identificar. O que é variável nessa situação? O que está mudando para a gente saber, para a gente reconhecer a nossa função? O variável aqui a gente percebe que é o quilômetro percorrido. Ou seja, a cada quilômetro a mais você vai pagar um valor a mais, né? Você percorre 1 km a mais, 2,75. Percorreu hoje, outro, mais 2,75. E vai sempre aumentando. Então, o que é variável? A quilometragem, a nossa distância. Nesse caso aqui é dado em quilômetros, certo? Então, a gente já sabe que a nossa variável da situação é a distância. O que a gente tem que identificar também? Qual o valor fixo independente da distância percorrida? Ou seja, aquele valor fixo que você entra no táxi, você já vai ter que dar para o taxista, independente de onde você for. Se você andar meio centímetro ou 15 quilômetros, você sempre vai ter que, no mínimo, dar 4,50 para o taxista. É o valor mínimo. Ou seja, esse é o nosso valor fixo, independente da distância percorrida. A gente também tem que identificar, temos que encontrar qual é o valor da taxa de variação. O que é isso, taxa de variação? A cada quilômetro, quanto que o nosso valor, quanto que a gente vai ter que pagar a mais para o taxista? A cada quilômetro a mais. A questão fala para a gente que é 2,75. Então, esse 2,75 é a nossa taxa de variação. Passou 1 quilômetro, mais 2,75. 2 quilômetros, mais 2,75. Isso além do nosso 4,50 aqui. 2,75. Então, nós já identificamos 3 fatores da nossa função. Vamos fazer a letra A. Bom, primeira coisa, vamos esquecer que é a função. Vamos fazer intuitivamente. Qual é o preço de uma corrida de 6 km na bandeira 1? A gente falou o preço, esse preço vai ser 4,50, que já é um valor fixo, 4,50, mais 2,75 por quilômetro. E quantos quilômetros? 6. Então, 2,75 vezes 6. Aqui a gente faz a conta. 6 vezes 2,75 dá 16,50. Somou. Ou seja, para você andar nessa situação, nessa bandeira 1, andar só 6 km de táxi, já são R$ 21. Já é uma facadinha aí. R$ 21 só para 6 km. E para 10 km, a gente faz bem parecido. O nosso valor fixo, a gente sempre vai pagar 4,50, mais o nosso valor, a nossa taxa de variação, vezes a nossa distância, o nosso 10. A gente vai andar 10 km. 4,50 mais 27,50. Então a gente vai estar pagando aí R$ 32 para andar 10 km. Então basicamente essa é a letra A. Você achou os dois valores para as duas distâncias solicitadas. A letra B. A letra B a gente faz uma generalização, é um caso geral da letra A. A letra A a gente viu para dois casos específicos, duas situações específicas, que são 6 km
e 10 km. Agora a letra B, ele pede uma lei de formação geral, ele quer saber para qualquer valor que você dê, valor que esteja definido aqui no domínio, porque é uma função, qual vai ser, quanto você vai pagar no total. Como é que a gente faz isso? Vamos comparar essa continha que a gente fez para as situações específicas para o caso geral. Lembrando que o caso geral de função afim, a professora Heloísa lá falou, sempre é da situação. Aqui eu chamei de P e Q, vocês estão acostumados a ver o F e o X aqui, certo? Mas aqui eu chamei de P e Q porque a questão pede. Ela fala aqui, ó, a função P, tá vendo? Ele não chama de função F, ele chama de função P, mas vocês poderiam botar F também, dá para reconhecer. Ele bota P de preço, provavelmente. Q, ele pede aqui, é quilômetros percorridos, tá vendo? Então é P de Q, não é F de X. Então eu botei P de Q por causa disso, mas poderia ser F de X igual a X mais B. Nesse caso está PQ igual a Q mais B. Então a gente tem que, é isso que ele quer a lei de formação. Só que a gente tem que reconhecer quem é o A e quem é o B na nossa situação. Bem? Bom, o Q, como eu já disse, é a distância percorrida, que lá naquele primeiro caso a gente falou que era a nossa variável. Lembra que o x, se fosse aqui o f de x, o x não é a variável? Aqui no caso é o quê? É a distância percorrida. A, o nosso azinho aqui que está em vermelho, é a taxa de variação, é o que a gente chama de coeficiente angular. Na aula de agora, terça-feira, a gente vai falar mais, a professora Heloísa vai falar mais sobre isso, sobre taxa de variação, coeficiente angular. No caso que a gente falou que a cada quilômetro vai mudando, é esse aqui, ele vai aumentando 2,75. Você anda 1 km, 2,75 vezes 1. Anda 2 km, 2,75 vezes 2 e por aí vai. O B é o nosso valor fixado, é o que a gente chama de coeficiente linear. O que é esse valor fixado? É aquele que a gente falou lá no começo. Independente da distância que você for, você já vai ter que pagar esse 4,50. Esse 4,50 sempre vai estar somado ao seu valor final. Independente de você andar uma distância muito grande ou muito pequena, 4,50 sempre vai estar lá. Então a gente faz a substituição. A gente achou o A, a gente tem o B. Essa aqui é a nossa lei de formação. É o que a questão pede. P de Q vale 2,75 vezes Q mais 4,50. Então você... Vamos ver se está certo aqui. A gente pode pegar para a questão anterior, que ele deu o Q igual a 6. O Q igual a 6 nessa situação vai ser 2,75 vezes 6 mais 4,50. É exatamente o que a gente fez aqui. 2,75 vezes 6 mais 4,50. Só que aqui é o caso geral. Você, para qualquer Q que esteja definido no domínio, você consegue achar a sua função aqui. Tá bom? Então é basicamente isso, gente. Qualquer coisa, só perguntar lá no Google Classroom.